Olá a todos. Nós do Sindiproduel, nossa diretoria do Sindiproduel, decidimos fazer esse ciclo de discussões, né, debates, e, portanto, o que a gente está chamando de seminário sobre a LGU, em razão do fato de que, neste ano, né, embora tenhamos alertado isso em anos anteriores, neste ano, os docentes têm nos procurado e têm sentido muito fortemente os impactos da LGU no seu cotidiano, né? Nós, como todos sabem, nós já fizemos atividades relacionadas à lei, a esclarecimento da lei, fizemos discussões sobre o seu conteúdo. No entanto, este ano nós percebemos que o impacto da lei pegou de surpresa muitos docentes que talvez não tivessem clareza de que a lei teria essas consequências nefastas sobre o funcionamento da universidade. Então, nós tínhamos a intenção de fazer alguma atividade anteriormente, mas nós temos muitas outras atribuições sindicais, somos poucos, e estamos conseguindo fazer essa atividade nesse momento. Certamente não será a última atividade de debate sobre a LGU que nós vamos fazer. Eu não digo não só aqui no CCH e nem nesse ciclo. Talvez nós tenhamos que retomar essa discussão em outros momentos, no início do próximo ano e assim por diante. De qualquer modo, a atividade de hoje tem por objetivo esclarecer a todos alguns aspectos importantes da LGU, por que ela afeta negativamente as nossas vidas como docente, porque afeta o funcionamento das universidades, né, estaduais, e também quais são os pontos mais importantes da lei contra os quais nós podemos e devemos, né, lutar, tendo em vista que a LGU, como nós vamos dizer aqui, tem trazido e vai trazer ainda mais problemas para a universidade. Bom, só abrindo aqui um pouco o contexto da lei. É importante nós lembrarmos que as discussões referentes à LGU e uma lei que, de algum modo, regule as universidades para além daquilo que já estava presente anteriormente, vem desde o segundo mandato do governo Beto Richa. Na verdade, desde o final do primeiro mandato do governo Beto Richa e durante todo esse período, nós temos vivido momentos muito difíceis para os servidores públicos aqui do Paraná. Né? Todos recordam que o governo Beto Richa terminou sob o primeiro mandato, sob o impacto da ocupação da Alep, e depois nós tivemos aí o 29 de abril de 2015, naquele processo de remanejamento ou segregação de massas da Previdência, que levou à apropriação de 8 bilhões de reais por parte do governo do Estado da nossa Previdência. De 2015 para cá, portanto, nós temos sofrido várias derrotas. Estamos amargando aí um arroxo salarial de cerca de 36%. Né? Tivemos a retirada da nossa licença especial, os servidores que agora entrarem não terão mais a licença especial, e nós também a perdemos, da substituição pela tal da licença capacitação. Houve a reforma da Previdência, que aumentou a nossa alíquota previdenciária. Tivemos aí uma lei uma lei da terceirização, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e, além disso, tivemos a própria LGU, que veio aí no contexto desse governo atual, que é o governo Ratinho Júnior, que manteve as políticas de desmonte do serviço público que o governo Beto Richa, especialmente no segundo mandato, vinha implementando. Foi no final, desde o início do primeiro mandato do Ratinho Júnior, aventou-se a necessidade, segundo o discurso governamental, de efetuar uma parametrização do sistema de ensino superior do Estado do Paraná. Como nós sabemos, as universidades que compõem o sistema de ensino superior aqui do Estado têm
trajetórias bastante diferentes, foram fundadas em momentos distintos e têm níveis, vamos dizer assim, de consolidação, de organização de programas de pós-graduação muito diferentes entre si. Inclusive, tem a própria estrutura material das universidades é muito diferente. Basta ver a UEL, é uma universidade que tem um campus estruturado, campus único, outras universidades mal têm estrutura de edificação para poder manter os seus cursos, sobretudo as mais novas, né, o EMP, o Unespar, que estão espalhados por todo o Estado. Essa desigualdade no funcionamento, na configuração das universidades levou o governo do Estado ao discurso de que é necessário parametrizá-las, ou seja, ter uma distribuição dos recursos mais equitativos entre as universidades para que elas pudessem não estar submetidas a determinadas formas de pressão política que, porventura, levava umas a terem mais recursos do que outras. No entanto, desde o início da apresentação da LGU, nós temos salientado que o objetivo do governo do Estado, sobretudo nesse contexto de retrocesso de direitos e de ataque aos serviços públicos em geral, não tem por finalidade elevar as universidades desse sistema de ensino superior ao nível das melhores universidades que o compõem. E o nível das melhores ainda vamos dizer assim, ainda pode ser muito melhor se nós tomarmos como referência outros sistemas de ensino superior, outras universidades, sejam federais, sejam de outros estados, especialmente as estaduais paulistas. No contexto da elaboração da primeira versão da lei, nós fizemos, inclusive, a denúncia de que um grupo chamado G7, que é o grupo de empresários aqui do Paraná, fez uma encomenda à Roper Educacional, que é uma assessoria, uma assessoria de universidades privadas, para comparar o custo das universidades estaduais com o custo das universidades privadas. E essa comparação serviria como referência para um processo de reestruturação das universidades estaduais. Ou seja, o horizonte que o Estado tinha para as universidades públicas é o horizonte de funcionamento das universidades privadas, que nós sabemos são muito diferentes das públicas, porque não tem pesquisa, não tem extensão. Hoje, boa parte delas funciona em sistema EAD, com professores subremunerados, condições de trabalho as mais perversas e assim por diante. Então, nesse contexto, foi elaborada a LGU. Então, a LGU ela tem, primeiro, que um referencial, de alguma forma, nas universidades privadas, de um lado. E, de outro lado, ela tem por perspectiva um congelamento num nível muito baixo do orçamento do Estado destinado às universidades e a distribuição deste orçamento rebaixado para todas. Isso significa, basicamente, o seguinte: num contexto de redistribuição com novos parâmetros, né, de recursos para as universidades que têm orçamentos maiores e que portanto, têm mais, historicamente, estão melhor posicionadas para poder fazer frente às demandas de ensino, pesquisa e extensão, elas vão ter que ceder para as universidades que estão em condições piores. A LGU, na verdade, promove um processo de, eu diria assim, eu utilizei o termo canibalização, né? Os professores lá do CCS falaram, é melhor utilizar autofagia, né? Ou seja, um processo de autofagia entre as universidades, porque uma universidade, o pouco que ela ganha da outra. E o pouco que ela ganha não dá condições para que ela se torne uma universidade, de fato, capaz de atender às demandas de ensino, pesquisa e extensão num horizonte, né, vamos dizer assim, de um ensino fortalecido, de uma pesquisa de ponta e assim por diante. E as universidades que perdem o pouco que já têm,
são empurradas para um processo de deterioração do seu patrimônio material, deterioração das condições de trabalho, deterioração dos seus laboratórios, dos seus programas de pós-graduação, e é isso que nós estamos vendo na universidade, não só aqui na UEL, mas também em outras universidades, UniOeste, UEPG e assim por diante. Então, o horizonte que o Estado tem não é o de fortalecimento do sistema como um todo, mas é de equalização por baixo. E essa denúncia que nós fazíamos e fizemos desde o início, desde o primeiro momento que nós tivemos a LGU em mãos e levantamos os problemas. Eu estou falando aqui da perspectiva, né, porque ela tem um problema óbvio, de fundo, que vai ser tratado aqui pelos nossos professores, que é o fato de que ela é uma afronta à autonomia das universidades, ela é uma afronta às nossas condições de trabalho e assim por diante. Mas os outros aspectos, eu vou deixar aqui, o professor Caldarelli vai falar aqui algumas coisinhas a respeito da lei. Só uma, antes que eu esqueça, eu coloquei aqui. Surgiu uma primeira versão da lei em 2019. Né, nós fizemos um seminário aqui na UEL sobre essa primeira versão da lei. Fizemos discussões nos conselhos universitários, depois veio a segunda versão da lei. Vocês se recordam que os conselhos universitários, de um modo geral, excetuando, se eu não me engano, da UEMP, rejeitaram a LGU. Depois, nós tivemos aí o governo, veio a pandemia, as dificuldades de organização, de mobilização, inclusive, e, portanto, de resistência. O governo apresentou uma lei, antes mesmo da LGU, tirando já um aspecto da lei, que era a terceirização, implementou uma lei eliminando cargos operacionais das universidades. Na educação básica fez a mesma coisa. Hoje, a educação básica também, os agentes de escola, agente 1 e agente 2, que trabalham na área da limpeza, e também os agentes que trabalham na Secretaria das Escolas, a partir de agora, só poderão ser os terceirizados. Né? Então, a gente tem um processo de terceirização nas universidades que em outros segmentos do serviço público. Este aspecto da lei, que estava contida na primeira versão da LGU, já foi contemplada e, portanto, não está contido na lei, obviamente está contido na própria lei atual, os critérios de contratação desses professores terceirizados. Tá? Mas, a partir daqui, eu vou passar para o... desculpa, eu estou aos poucos aqui. Um outro aspecto importante, o detalhe disso o professor Bessa vai falar, mas eu gostaria de lembrar que a LGU foi aprovada no dia 17 de dezembro de 2021, em regime de urgência, num período em que praticamente não havia mais possibilidade de um debate externo, porque ele foi apresentado diretamente à Assembleia Legislativa, a última versão, né? E, ao mesmo tempo, num contexto de regime de urgência, cerceando o debate e, portanto, dificultando que os mais interessados nela, que são os membros da comunidade acadêmica, pudessem se manifestar adequadamente. Essa é uma expressão desse caráter, né, extremamente autocrático do governo Ratinho, que tem levado à retirada de direitos dos servidores. Eu vou passar para o Caldarelli, então. Boa tarde. Como o professor Ronaldo já mencionou, a aprovação da LGU se deu no dia 17 de dezembro de 21, e é interessante mencionar que nós fizemos foram 3 dias, segunda, terça e quarta, das aprovações nas inúmeras instâncias lá na Assembleia Legislativa. E nós estivemos lá numa terça-feira com alguns professores, estudantes, e naquele momento em que nós estivemos lá, a lei foi aprovada em 3 comissões no mesmo dia, 2 de manhã e 1 à tarde. Então, a gente conversava com os deputados e alguns entravam e... não, aprovou em mais uma comissão. Só sei que a questão era tão pouco discutida que nem os deputados sabiam mais no contexto do que era aprovado ou não. Em questão de 3 dias, ele passou por duas etapas na Casa Legislativa de votação e chegou rapidamente ao seu desfecho, o que mostra que o debate não foi feito de maneira profunda. Então, o dia 17 de dezembro de 21 é uma data aí para as universidades a não ser comemorada. E foi aprovada a LGU, que basicamente nós vamos tratar na apresentação de hoje em alguns eixos que essa lei estabelece.
praticamente são 3 eixos principais que essa lei coloca. O primeiro deles é o financiamento, porque a lei vai estabelecer financiamento e custeio, a condição do contingente de pessoal e a gestão desse pessoal. E, ao fim, o professor Bessa vai falar um pouco sobre a questão dos desdobramentos de constitucionalidade e a parte jurídica, que ele é, né, o métier, ele que vai falar para a gente com conhecimento de causa sobre o que tem sido desenrolado a esse respeito e as análises que foram feitas. Nessa primeira parte da apresentação, a gente vai basicamente tratar dos aspectos da lei. Então, esse seminário tem um objetivo de debate, mas também é pedagógico para que a gente traga a apresentação dos artigos da lei. Então, observem aqui que quando a gente coloca os artigos aqui, é o artigo copiado ipsis-literis da lei e a gente discute em cima disso. No eixo número 1, que é o financiamento, que está lá no capítulo 5, né, da LGU, o artigo 10 trata basicamente como é que o orçamento das universidades passa a ser estabelecido a partir da LGU. E o orçamento das universidades passa a ser estabelecido a partir da métrica de estudante equivalente. Então, como é que funciona, a partir da LGU, o funcionamento do custeio e financiamento da universidade? Você define o número de alunos equivalentes dessa universidade, somando os alunos de graduação, os alunos de residências médicas, não médicas, multi, e os alunos de mestrado e doutorado. Você tem uma série de critérios para definir as áreas e a condição, por exemplo, dos cursos de pós-graduação conforme a sua avaliação, mas é uma soma, uma totalização linear de quantos estudantes a universidade tem. Esses estudantes equivalentes somam para todas as universidades e você tem o número de estudantes do sistema, que seriam todas as universidades do Paraná. E, a partir daí, a divisão do recurso é feita com base no percentual de estudantes equivalentes que nós temos do sistema. Então, se a gente pensar que o sistema tem 100 estudantes e a UEL tem 40 deles, nós vamos ficar com 40% do recurso. É assim que funciona a definição. Então, a LGU impõe às universidades um caráter bastante de quantitativo de estudante. Então, vai ser bastante observado, após a lei, uma tentativa de aumento, por exemplo, do número de estudantes nas universidades, abertura de novos cursos, e isso tem sido, inclusive, por algumas reitorias incentivado para que você tenha um quantitativo maior. Um ponto preocupante desse artigo 10º aqui é como é que esse estudante equivalente vai entrar em termos de recursos. Tudo bem, eu tenho 40% dos estudantes equivalentes do sistema. Como é que isso vai ser contabilizado? Então, basicamente, o que nós vamos observar é que vai existir um valor de R$ 1.150 por estudante por ano para a universidade. E para os servidores terceirizados, porque a parte operacional das universidades passa a ser terceirizada, você vai ter um quantitativo aí, em termos de recurso, um montante de R$ 42 mil. Então, o que a gente observa aqui em termos de recursos para o financiamento são níveis muito rebaixados de valores. E o mais preocupante é o que se observa ao fim dessa definição, é que esses valores não têm na lei qualquer tipo de reajuste com relação à reposição inflacionária. Então, esses R$ 1.150 por estudante, R$ 42 mil por trabalhador terceirizado,
ele não tem um mecanismo automático de correção monetária. A correção monetária ela vai ser realizada conforme autorizada mediante decreto governamental. Então, a gente tem experimentado aí como é que funciona esse tipo de comportamento do Estado com relação a essa questão de reposição. A database é um exemplo nesse sentido muito claro, e esse ponto é muito preocupante, porque ao estabelecer o financiamento de trabalhadores terceirizados e o financiamento para a universidade com base em estudante equivalente, e não impor uma forma de reajuste desses valores, nós vamos observar que em alguns anos esses valores já são bastante rebaixados e vão estar ainda mais, porque isso vai depender do decreto governamental. Então, a primeira parte desse debate sobre o financiamento, ao observar o artigo 10 aí da LGU, é muito preocupante. A métrica para a construção dos valores de alunos equivalentes, então a universidade, de fato, vai se transformar, como o próprio Ronaldo colocou, em um modelo muito baseado no número de estudantes, sem considerar, por exemplo, as outras funções que uma universidade pública desempenha, e a ausência completa de qualquer forma de reajuste desses valores. Com relação ao que o Ronaldo mencionou no começo, que eram aquelas a assessoria que foi realizada antes da LGU, cabe mencionar que os valores que eles definiram por aluno da Universidade Estadual de Londrina foi, à época, rebatido e estavam, algumas vezes, inflacionado em 4 ou 10 vezes do valor real do que o estudante custava para a universidade. Então, os dados da Proplan, à época, foram contrapostos aos dados que foram levantados por aquela assessoria, e tinha casos que você tinha um estudante que custava, lá no documento da assessoria, 10 vezes o que a universidade estimava. Então, esse ponto aqui, sobretudo no parágrafo 2º, é muito preocupante para o financiamento da universidade para os próximos anos. No artigo 14, que já passa para o eixo 2, que é o dimensionamento de pessoal, então, além do recurso para o financiamento, o dimensionamento de pessoal, que é o número de docentes e de servidores da universidade, técnicos, eu digo, porque a parte operacional é terceirizada, também vai se basear no contexto de aluno equivalente. Isso aqui nós temos um problema inicial, que foi que a lei imediatamente, né, ao reestruturar a quantidade de vagas por aluno equivalente, eliminou da Universidade Estadual de Londrina 508 vagas de docentes. Então, esse foi um impacto imediato. Muitos podem dizer, mas nós temos temporários que estão, né, atuando nesse sentido, mas nós estamos no período de transição da lei, então, nos 4 anos, essa mudança das 508 vagas que nós perdemos, elas vão ser sentidas de maneira mais intensa, porque em 4 anos a universidade tem que estar plenamente adequada à lei. Então, nós estamos num momento muito artificial, porque nós estamos num momento de transição em que algumas vagas de temporário que estão disponíveis não estarão mais. Esse artigo 14, basicamente, define que a condição da quantidade docente vai depender do número de alunos equivalentes e que isso vai ser reajustado periodicamente. Então, a universidade, por exemplo, em relação ao sistema,
perder alunos, vai também ter uma reorganização do número de docentes e estudantes equivalentes e, consequentemente, de docentes com relação ao quantitativo do quanto se tem direito. E isso aqui, eu acho que é bastante interessante a gente falar do processo de autofagia que vai gerar de imediato na universidade. Porque, ao redefinir o número ou quantitativo de docentes da universidade e cortar, nós vamos ter que internamente definir como é que esse número de docentes vai ser readequado internamente. Então, em algum momento, a lei não define quantos docentes por centro, por departamento. Então, a gente conversa informalmente, tem situações de departamento que estão muito precarizados. O meu é um, em que nós temos 16 docentes efetivos, um departamento que tem uma carga horária bastante elevada, 16 docentes efetivos e 17 em situação temporária, e que isso, na universidade, é muito heterogêneo. Em algum momento, nós vamos ter que discutir e redefinir esse quantitativo. E isso vai gerar, dentro da universidade, um conflito muito grande entre os centros, no sentido de sobrevivência de cursos, e aí vem todo um debate sobre pós-graduação, todas as ações da universidade como um todo. E um ponto bastante grave de imediato é a condição de concurso público, né? Nos seminários que foram realizados, nos debates que foram apresentados, ao longo de todo o período em que a LGU estava em discussão, o que nós apresentávamos eram perspectivas, situações que poderiam ocorrer. Nesse momento, esse seminário, acho que isso é importante que se registre, nós estamos discutindo uma lei aprovada, as consequências da lei já em vigor. E, em específico, esse artigo 15 aqui é muito preocupante para a UEL. O que acontece? Ele estabelece que, até o limite de 80% dos cargos, nós não podemos fazer, dentro dos cargos que são atribuídos de docente para a universidade, nós podemos fazer concurso até 80%. No caso da UEL hoje, nós temos pela LGU 1.448 vagas. Então, nós perdemos 508 vagas e hoje, estabelecido por lei, isso não é projeção, não é nenhum tipo de perspectiva. Isso é a definição do que a LGU atribui para a Universidade Estadual de Londrina. São 1.448 cargos de docente em que nós temos autorização para concurso de 80% disso, que seria algo de 1.159 docentes. Hoje, nós estamos em 1.178, ou seja, mesmo levando em consideração todas as defasagens de quadro de docente da UEL, e que é uma realidade de todos os departamentos, nós não temos autorização para concurso até que nós chegamos ao quantitativo de 1.159 vagas. E, ao longo dos 4 anos, o que nós vamos observar? Enquanto nós não chegarmos a esse quantitativo, não zerarmos, nós estamos ainda com excesso de docentes com relação ao que preconiza a LGU. Enquanto nós não chegarmos a esse limite, não é autorizado concurso público. Então, a gente escuta muito na universidade, olha, pode ser que vai existir concurso. Não. Há, inclusive, um documento da SET com uma projeção até 2025 que não haverá concurso na UEL. Alguns podem comentar que existem concursos em andamento em outras universidades, até a UEM tem projeção disso, porque, na verdade, a realidade com relação a quantitativo de vagas é diferente. Na UEL, a realidade que se coloca hoje é essa. Nós temos docentes acima do limite de 80% das vagas, o que não autoriza a abertura de concurso público para a UEL. Então, esse ponto aqui é bastante preocupante para nós. Os departamentos que têm um número grande de temporários, isso é muito, muito alarmante. E, acima de tudo, destacar que nós estamos num período de transição. Então, quando nós chegarmos ao 4º ano, a finalização desse período de transição da LGU e a adequação da universidade à lei, o quantitativo de vagas da UEL vai ser 508 menor do que a gente colocava nesse sentido. Esses cargos de docente, eles têm aí como contabilização a soma de aluno equivalente, e isso a gente já destacou, e esses são os quadros
que estão lá no apêndice da lei, que mostram um pouco sobre como é o quantitativo. Então, isso daqui é só para mostrar um pouco mais de como essas contas são realizadas. Então, a depender da área, nós temos um número de docentes por uma relação de aluno por vaga docente. Então, por exemplo, nas sociais aplicadas, são 15 estudantes por cada docente. E isso tem um percentual, uma relação em cada área do conhecimento diferente. Na pós-graduação, nós temos um número de 8 e nas residências um número de 12. Então, esse é o quadro que vai balizar a condição da relação de número de estudantes e vagas de docentes. Daqui é apenas para informar de onde que alguns números aparecem. Por exemplo, aquele 1.440 é o número de alunos da UEL, analisar o número de estudantes por curso e aplicar a regra de cada curso nesse sentido. Dois outros artigos bastante preocupantes quando se trata da questão da gestão de pessoal é a questão do TID, que a lei estabelece que o TID, que é o tempo de trabalho integral, né, dos docentes à universidade, vai estar limitada a 70% do quadro. Então, nós temos 1.448 vagas, apenas 70% desse quadro poderá ser completado com o regime TID. Então, isso é uma ingerência muito grande dentro da autonomia da universidade, porque você estabelece quem vai ser pesquisador ou não. E as vagas de agente universitário de nível superior e agente universitário de nível médio, elas têm como um balizador o número de docentes, que seria 16%, no caso dos técnicos, né, agente universitário de nível superior, e, no caso de agente universitário de nível médio, 34%. O que para a UEL seriam 232, no caso do primeiro, e 493. E o que chama a atenção é que esses cargos passam a ser estabelecidos pela LGU não como pertencentes à UEL, e sim como pertencentes à SET, sem vinculação às universidades. Então, isso vai trazer no futuro uma possibilidade, por exemplo, desse quadro, à medida que não se tenha técnicos, seja transferido entre as universidades, sem, por exemplo, a possibilidade de escolha das universidades ou qualquer contraparte no processo de discussão. Com relação aos docentes temporários, eu acho que esse é um ponto bastante grave e o estabelecimento, né, de carga horária a ser definida para os docentes de cargo em situação de contrato temporário é bastante complicado. Esses docentes, basicamente, serão apenas para dar aula. Então, nós vamos ter um enxugamento do quadro de temporários ao longo dos 4 anos de implementação da lei, até a plena implementação desta, e, na sequência, esses temporários terão aí a função única e exclusivamente de aula. Então, a gente fala um pouco depressa, são muitos aspectos. Depois, na questão do debate, a gente pode entrar em maiores detalhamentos e discussões. Muito obrigado. Eu convido a professora Lorena para a sequência. Nós destacaremos alguns artigos desse eixo 3 que são muito perversos, digamos assim, na defesa das nossas próprias condições de trabalho. É importante lembrar que o debate sobre a questão dos temporários, nós, os sindicatos, já estamos aí há um tempo problematizando, trazendo aí os impactos da precarização do trabalho. Mas a LGU, então, ela autoriza ainda mais essa precarização à medida que, no artigo 22,
ela estabelece, então, né, de que a contratação de professores nesse regime de trabalho não pode ultrapassar 20% do corpo do total de vagas docentes. Ok. A questão que nos preocupa é o seguinte, né, como que essa distribuição desta carga horária vai ser pensada e está sendo realizada a partir da LGU. Gostaria de lembrar os colegas de que a UEL, todo ano, ela tem uma resolução do CA, que estabelece a distribuição e o cômputo da carga horária dos docentes com contratos temporários. Mas também é importante relembrarmos de que a LGU não trata da carga horária dos professores com efetivos, somente dos temporários. E relembrar que nós temos 2 resoluções aqui na UEL, resoluções que disciplinam essa distribuição da carga horária, que é a Resolução 180, de 2009, e que é a Resolução 163, de 2009. O que, né, de manhã, lá no CCS, nós pontuamos, e aqui também é importante pontuar, de que, não sei se vocês se recordam, mas lá já em 2019, depois 2020, a reitoria trouxe esse debate para a gente poder repensar essa resolução 180, para ver nova forma de pensar a distribuição e como as nossas atividades docentes seriam organizadas. Quero lembrar os colegas também que teve, em 2020, um debate muito árduo, contestando essa proposta diminuta de substituição da resolução 180, porque essa proposta diminuta ela precarizava ainda mais, né, retirando a concepção de ensino, ou melhor, restringindo a concepção de ensino somente para aula, e não considerando o cômputo de orientação de TCC, mestrado e doutorado. E é importante lembrar de que a Resolução 180, ela fala em carga didática. E como é composta essa carga didática? Ela é composta pela atividade de ensino, aula, orientações, supervisão de estágio, residência, e atividade complementar, no artigo 3º. O que é atividade complementar? É a atividade para a preparação do planejamento das aulas. O que nós aqui denunciamos, né, até em boletins, em publicações, em reuniões, é de que esta precarização das condições de trabalho dos docentes com contrato temporário, ela também se estende à situação, à realidade dos efetivos. Por quê? Porque na LGU coloca-se que os professores com contrato temporário de 40 horas, que na verdade na UEL é um número muito baixo, porque a maioria avassaladora com contrato de 20 horas, ele tem que, no mínimo, ter uma carga horária de 18 horas aula. Vejam que a LGU, ela desconsidera a concepção de carga didática, ela reduz a carga de aula, o que infringe o que nós aqui estabelecemos na nossa resolução 45/2022, que é essa resolução CA. Da mesma forma, quem tem contrato de 20 horas, né, contratos temporários, a LGU vai dizer o seguinte, que esse professor tem que ter, no mínimo, e automaticamente no máximo, a metade, 50%, ou seja, 10 horas para aula. Então, esse é um ponto muito problemático, e não é à toa que nós, os sindicatos, estamos pautando isso, buscando nova reunião com a reitoria, e que agora é dia 17. Gente, vamos ficar atentos a essa reunião do dia 17, no CA, que tem como pauta a distribuição da carga horária. O que nós, com a pesquisa dos temporários, evidenciamos é que há uma disparidade enorme na forma de computar e de organizar a distribuição desta carga horária. Tem departamentos que não estão considerando a dobra para atividade complementar. Tem alguns departamentos que o professor está tendo toda a sua carga horária para o ensino, nem respeitando os 50%, ele tem um contrato de 20 horas e ele tem 18 horas aula. Então, nós fizemos reuniões, fizemos boletins, e estamos problematizando isso, mas precisamos chamar toda esta comunidade, né, acadêmica, para também problematizar, e principalmente porque a discussão para rever a minuta de 180, ela ficou parada em algum lugar. Então, a gente precisa recuperar essa proposta de substituição para a gente poder enfrentar ataques e precarização para além do que a gente já vivencia, né? Então, essa questão dos temporários, embora a LGU só trate dos temporários, a gente precisa compreender a precarização das condições de trabalho dos professores em contrato temporário implica, assim, na precarização também dos professores efetivos. E aqui a luta não pode ser fragmentada, né? Ela tem que ser uma luta, uma defesa de melhores condições para todos os docentes, independente do seu contrato.
Bom, um outro ponto que também nos preocupa desta lei, no artigo 35, é de que já está aí, né, implantado esse controle biométrico de frequência para os profissionais que realizam os plantões na área da saúde. Mas vejam que a lei dá abertura, cria-se uma tendência para que esse formato de controle de frequência biométrico ele também seja estendido para as demais atividades docentes, né? E diz o seguinte: em qualquer hipótese, quando determinado pelos conselhos superiores da UEL. Então, não vai demorar, como nas nossas as universidades vizinhas, aqui a própria UEMP, né, que já tem proposta para implantar esse ponto o biométrico, que isso também chegue nas nossas instâncias. Então, a gente também precisa ficar atento a isso, porque, ao nosso ver, essa será uma tendência que, para além do controle dos plantões na área da saúde, esse controle também seja apresentado como uma proposta para todas as atividades docentes. Não sei se vocês recordam também, naquele processo de revisão da Resolução 180, daquela nova minuta, ao final, eles apresentavam uma planilha para a gente poder registrar os nossos horários e controle de atividade por atividade. Ora, aquilo já é um sinal, né, de um controle absurdo e descaracterizando a própria natureza da atividade docente, né? Então, um ponto que a gente tem que também ficar alerta, né? O que também nos assusta no artigo 53, dentre vários aspectos que serão destacados aí como afronta à autonomia universitária, é o que está disposto também no artigo 53, porque diz assim: cabe à SET e à SEAP, por meio de portaria conjunta, a definição das regras de transição a serem aplicadas para todas as universidades. Lembrando que a LGU prevê um período de implementação de 4 anos. E essas regras de transição, elas são postas aqui como definidas por essas instâncias governamentais. Então, a nossa problematização é de que como é que vai se dar a participação das universidades nesse debate dessas regras de transição, nesse processo de implementação desses novos parâmetros de gestão? A universidade vai ser ouvida, né? Quais serão aí as estratégias construídas para poder apresentar para a SET, por exemplo, para a SEAP, de que esses parâmetros não estão condizentes, eles não estão respondendo à realidade. Então, fica também uma preocupação desse controle, esse controle das vagas que agora não pertencem mais à universidade, pertencem ao sistema, das decisões por decreto, que é mais afronta à autonomia do que isso, né? E aí, então, para finalizar essa primeira parte, vou passar depois a palavra ao outro colega, é de que o que está disposto no artigo 58. Né? E isso também nos preocupa, principalmente para os cursos do âmbito das licenciaturas, das ciências humanas e sociais de uma forma geral. Né? A LGU diz o seguinte: se um curso de graduação se ele registrar por 3 anos consecutivos um número menor de matrículas do que aquele que está disposto no número de vagas que o curso abre, ele vai sofrer uma certa intervenção,
né? Por quê? Se o curso não manter pelo menos 50% do número total de matrícula de aluno, de permanência desse aluno, metade, ele vai ter que fazer um plano, ele vai ter que apresentar a SET, né, a universidade, o curso, através da universidade, vai ter que apresentar a SET, um plano de recuperação, colocando ali, né, como é que ele vai recuperar essas matrículas, né, essa matrícula deficitária nos 3 anos posteriores. E aí diz o seguinte, se esse curso não conseguir efetivar, dar conta desse plano de recuperação, ele pode ter... O curso pode ser fechado, ele pode perder a sua condição de funcionamento, né? E aí a gente se coloca, quer dizer, não é só um problema de gestão, não é só um problema de administrar as vagas. A gente precisa entender os imperativos, as determinações econômicas e políticas aí que incidem sobre essa não procura dos cursos, por exemplo, de licenciatura, né? Vou falar do meu curso de serviço social, sem política social, sem concurso público. Como otimizar interessados para que se habilitem, para serem assistentes sociais, para serem docentes, professores. Então, não pode haver essa análise, essa cobrança é muito endógena e ela é muito punitiva para os cursos. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. E aí, para terminar esta parte do terceiro eixo, né, nós temos essa lei 11.713 de 97, que é a lei que dispõe sobre a carreira de pessoal docente e de técnico administrativo. E com a LGU, ela passa a ter uma nova redação. Quero destacar aqui. Diz o seguinte, o professor, que tem 40 horas, TID, é obrigatória a consecução de uma das seguintes atividades. O professor, 40 horas, TID, tem que conjugar atividades de ensino, de pesquisa ou extensão. Mas vejam que a LGU trata isso de uma forma muito ampla. Agora, na nossa lei do TID, recuperando a nossa lei do TID, quando a gente conseguiu enfrentar a perspectiva da gratificação, mas como regime de trabalho, o que a nossa lei diz do TID? De que, né, a forma como essas atividades de ensino, pesquisa ou extensão serão cumpridas depende de regulamentação de cada universidade. Então, nós já tivemos até uma mudança mais recente aqui. Lembram, colegas? Eu sou mais nova do UEL aqui desde 2014, mas quando a gente entrou aqui, a gente tinha que estar vinculado a um projeto, né, de pesquisa e de extensão. Isso foi alterado. Como regime de trabalho, você não precisa estar vinculado a um projeto para ser merecedor do TID, mas você precisa desenvolver atividades de ensino, pesquisa ou extensão. Então, a gente também precisa considerar isso. E um outro aspecto, confesso que para mim foi novidade ao estudar a LGU, e como eu sou muito recente ainda de UEL, que a lei estabelece, a LGU, mudando a redação dessa lei de carreiras, diz de que professores com TID também pode, até 10% do corpo docente, ter atividade exclusivamente no ensino, desde que ele ministre, no mínimo, 18 horas semanais de aula, né, e estabelece aí um patamar de, no máximo, 10% dos docentes. Bom, esses foram alguns elementos. Eu vou chamar agora o professor Bessa, que vai tratar da questão da ilegalidade da LGU. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é César Bessa, sou professor do Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Londrina. E compõe a diretoria do Sindipro do UEL. A minha parte aqui, que é o eixo número 4, eu vou discorrer sobre o problema da ilegalidade da LGU. Né? De certa forma, eu vou fazer uma síntese do que já foi feito, mas antes eu entendo que é necessário eu colocar uma questão, né, de como eu cheguei aqui a essa síntese. Né? De fato, a LGU, ela entrou em pauta enquanto projeto político no Legislativo, né, no dia 6 de dezembro de 2021. 6 de dezembro de 2021. Né? Ocorre que ela foi aprovada, né, não no dia 17, propriamente dito, ela foi aprovada no dia 15, no dia 17 houve a publicação. Né? Se colocar a data em que foi apresentado o projeto e os dias úteis em que tramitou o projeto, nós temos o total de 9 dias úteis. Aliás, de 7 dias úteis e 9 dias corridos.
né? Ou seja, o projeto de 2019, que foi relatado aqui no início pelo professor Ronaldo, né, que em 2019, que foi discutido com os conselhos universitários, depois com o Conselho Universitário Unificado, que foi uma regimentação dos sindicatos, nesse sentido, né, houve uma discussão, houve uma preparação, uma participação, né, dos interessados, e a LGU, de fato aprovada, né, realmente ela só tramitou, né, em regime de urgência, que é um critério, tem uma lei estabelecendo isso, né, somente 7 dias úteis. Né. É bom que se diga ainda que ela entrando no dia 6 de dezembro, é final do período legislativo, né, e esse período respectivo era recesso do calendário acadêmico nas universidades do Estado do Paraná, por conta do problema da pandemia. Ou seja, não havia mobilização alguma, né. Bom, por que eu estou ressaltando isso? Eu estou ressaltando isso porque a LGU ela foi aprovada em regime de urgência nessa velocidade estonteante, né, sem a participação dos professores, sem a participação das administrações nessa discussão, numa violação de um preceito constitucional. Qual é a violação desse preceito constitucional? Que é isso que a gente está colocando ali, ó. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Como é que, por exemplo, alguém vai ser acusado e não vai ter direito de defesa? Se você entra em regime de urgência, primeiro precisa ter um critério para essa urgência. Inclusive, tem lei especificando isso. E, nesse caso, como em 2019 já tinha sido apresentado um projeto anteriormente e não foi em regime de urgência, por que foi em regime de urgência agora? Então, o que nós estamos aqui advogando, inclusive a parecer jurídico do Sindipro-Aduel, nesse sentido, de que o regime de urgência é uma violação constitucional deste preceito legal, do 5º constitucional, que é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão e de toda e qualquer instituição, né? Uma violação. Bom, mas não é só o parecer jurídico do Sindipro-Aduel que chegou a essa conclusão. Né? O Sindipro, aprovada a LGU, que foi em dezembro de 2021, o que fez o Sindipro? O Sindipro notificou a administração e no seguinte sentido: nós queremos saber quais as providências que a administração vai tomar em relação à LGU. Não veio resposta, mas foi constituída uma comissão de professores do curso de Direito que proferiu um parecer e demorou mais de 3 meses para proferir esse parecer. Esse parecer foi proferido, né, e nós, recentemente, a questão de alguns poucos dias, tivemos contato com esse parecer. E este parecer também advoga pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade da LGU. Não é uma mera coincidência, né? E uma das questões é essa que nós estamos apontando aqui, a questão, né, do caráter de urgência para uma lei que não era urgente, né? Ou seja, ferindo o devido processo legal. A outra questão que é apontado no parecer de professores do direito daqui da UEL, né, e, portanto, da instituição, porque foi um processo administrativo e foi a administração que constituiu esse grupo de professores, né, também chegou a uma outra conclusão que eu reproduzo aqui para os senhores.
né, é sobre a inconstitucionalidade formal, ou seja, a incompetência do Estado do Paraná para a elaboração de normas gerais para regulamentar as universidades. Ora, pela Constituição Federal, né, a competência para regulamentar o ensino nas universidades não é do Estado, é da União. E isso está bem claro exatamente ali no artigo 22 e no artigo 24. Artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 24, diretrizes e bases da educação nacional. Exatamente o que aconteceu, né? Nós temos uma lei chamada LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que regulamenta a educação na União inteira. E há lá um capítulo específico para regulamentar o ensino nas universidades. Então, não pode o Estado do Paraná, dentro da sua competência, dentro da sua autoridade, legislar o que já está legislado, né? Ou seja, ele não pode concorrer com a União. Só haveria uma possibilidade, se houvesse silêncio por parte da União. Não é o caso. Nós temos a LDB e lá tem um capítulo específico para as universidades. Então, aqui uma outra afronta, não só a LDB, mas especificamente a Constituição Federal. É claro e bem claro isso. Também há 2 pontos neste parecer que chamam muita atenção, né? É o fato de que a inconstitucionalidade não se dá no só aspecto formal, mas dá no aspecto material também. E aqui, talvez, eu creio que, inclusive, é realmente a questão nuclear, né? É a autonomia universitária, né? Eu sei que a maioria das pessoas já sabe dessa questão, mas a autonomia universitária ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 207, né? Eu vou colocar aqui, no artigo 207 da Constituição Federal. Ipsis literis, o artigo 207 está repetido na Constituição do Estado do Paraná, né, dizendo o seguinte, né, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A gente tem que levar em consideração também que a universidade, sob o aspecto de natureza jurídica, é uma autarquia. A autarquia compõe a administração indireta do Estado, ou seja, não é a administração direta do Estado, mas é indireta. E por que é indireta? Porque tem autonomia. E é essa a natureza da universidade. Então, ou seja, a questão da autonomia, sem contar o que já foi dito, né, é gritante a violação, né? E ainda, só para dizer que a gente não estendeu, mas indo bem a um aspecto que já foi apontado, né, existe aqui, né, dentro do princípio da autonomia, né, do texto constitucional, fala que obedecerá ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Indissociabilidade, ou seja, as coisas estão juntas, são diferentes, mas têm que permanecer juntas, né? Ora, quando a lei, a LDB, cria um critério único, chamado aluno equivalente, está excluindo a extensão, está excluindo a pesquisa. E, portanto, está ferindo o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Porque cria apenas um critério, né? E, portanto, aqui, né, como eu disse, eu entendo que é nuclear aqui a violação constitucional, né? Mas não bastasse somente isso. Existe também mais um aspecto que foi apontado
pelos professores nomeados em comissão pela administração da universidade para darem o parecer, que é também uma inconstitucionalidade material decorrente da violação do princípio da proibição do retrocesso social e institucional. E aqui, colegas, é o seguinte, existe uma série de dispositivos constitucionais agrupados que, ao se fazer a leitura, você resgata esse sentido, né? Não pode simplesmente vir uma lei, de repente, repentinamente, né, e causar, por exemplo, interrupção de serviços públicos prestados à população. Não pode vir agora uma lei e reduzir o porte da universidade, pois sua extensão é social, é institucional e é do Estado, né? Então, tudo isso vai de encontro ao que a gente chama de proibição ou vedação do retrocesso social, que está previsto, né, entre outras coisas, né, vou citar só 2 disposições, são mais disposições que a gente pode resgatar, mas eu vou resgatar aqui, em primeiro lugar, o primeiro artigo da Constituição Federal, primeiro artigo. O primeiro artigo do texto constitucional, que está escrito o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Mas vejam só, constitui-se em Estado democrático de direito. O que significa isso? Bom, significa que a UEL faz parte e compõe esse Estado democrático de direito. Todas as decisões emanadas dessa instituição são proferidas, né, em colegiados democráticos, formados por professores, formados por estudantes, formados por servidores. As decisões, a da graduação tem a Câmara de Graduação, Câmara de Extensão, Câmara de Pesquisa, né? Os departamentos reúnem os professores com participação estudantil, com participação dos servidores. E existe o órgão maior, que é o Conselho Universitário, onde as pessoas são eleitas para participarem do Conselho Universitário, com participação, inclusive, de membros da sociedade civil, como representantes dos trabalhadores, dos empresários, do município executivo, do legislativo, do Municipal de Londrina. Ou seja, e lá, democraticamente, ocorrem as deliberações. Como é que vem agora uma lei e vai simplesmente sufocar toda essa instituição? Ou seja, fere de morte a Constituição Federal, essa questão também, pois aqui nós estamos diante da iminência de um retrocesso social e institucional muito grande. Sem contar, né, que a Constituição Federal, quando estabelece os nossos, que nós chamamos de direitos fundamentais, estabelece no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, né, e que é proibido, né, a violabilidade do direito à segurança, por exemplo. Que segurança que nós vamos ter, né, se a gente não pode tomar nossas próprias deliberações? Né? Isso é um contrassenso. Né? Além do mais, o próprio 5º Constitucional traz ainda, no inciso 36, que a lei não pode prejudicar o direito adquirido. Nada mais, o que é mais adquirido enquanto direito do que a democracia estabelecida de forma institucional? Né? Então, choca.
Eu gostaria só de fazer algumas considerações ainda, não no aspecto mas no percurso da formulação desse parecer jurídico. Nós fizemos um ofício, como eu disse, para a administração em dezembro, no começo de 2022. A lei foi aprovada em dezembro de 2021. No início de 2022, fizemos um ofício, e isso gerou a constituição dessa comissão que deu esse parecer, né? Mas nós tivemos que fazer mais 2 ofícios, né, para que a gente conseguisse ter esse parecer. E, de fato, nós conseguimos recentemente. E noticio aqui aos colegas que, a questão de alguns poucos dias, fomos noticiados que o deputado Tadeu Verneri, o Goura, né, e o Arilson, né, adentraram com ação direta de inconstitucionalidade contra a LGU, que, obviamente, nós vamos ficar esperando, né, um resultado, né, satisfatório, né, na decisão do Judiciário. Por fim, né, eu só coloquei, porque eu coloquei isso para meus colegas, eu acho que é um marco importante. Eu conheço os membros, são meus colegas do departamento, diga-se de passagem, que, né, compunham essa comissão que deu esse parecer. Eu conversei com um dos membros depois que tinha sido proferido, e ele comentou comigo, eu não vou ter autorização para falar o nome dele aqui, né, mas o colega é um colega de perfil conservador, né, e conversava comigo no estacionamento. E ele me disse: Bessa, estou numa comissão que proferiu um parecer sobre a LGU. Ele olhou para mim e disse: a LGU vai destruir a UEL. Então é bom a gente ficar atento. Tá? Obrigado. Eu só queria dar um exemplo do aspecto nefasto da lei, que eu não falei porque foi na parte do professor Caldarelli, eu não quis, conforme o combinado, eu não poderia interromper, né? Mas eu queria lembrar o seguinte: a LGU prevê para cada estudante o equivalente de despesas de custeio de R$ 1.150 ano. R$ 1.150. Fizemos o cálculo de qual é o gasto por estudante de despesas de custeio e capital da irmã pobre das 3 paulistas, que é a Unesp. A Unesp gasta por ano R$ 10.000 por estudante, certo? Ou seja, a Unesp tem um custeio e despesa de capital 10 vezes maior do que o que está previsto para as IES do Paraná. E lembrando outra coisa, por ter um custeio mais elevado e por ter, portanto, programas às vezes mais consolidados, isso também dá à universidade condições de ter mais atração de outras fontes de recurso, que torna o custeio, o montante de recursos para a manutenção da universidade muito maior, né? E outro dado importante, aqui diz que a universidade tem que ter 290 e poucos técnicos, 260 e poucos técnicos de ensino médio, né? E mais 400 e tantos de ensino superior e 400 e tantos de ensino médio, que dá em torno de 750 técnicos para a UEL. A Unesp tem 5.000 funcionários, né? Então, dá para ter uma ideia que não dá para você manter a universidade com os critérios de uma universidade de excelência, tendo em vista os recursos que são destinados para a universidade em conformidade com o que prevê a LGU. Basta olhar aqui para o próprio estado do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, que tem um número de estudantes menor do que o sistema de ensino superior do Paraná, né, das estaduais, e o orçamento de custeio da Federal do Paraná é quase 3 vezes maior do que das 7 estaduais juntas, né? Então, isso mostra apenas... Estou apenas tratando do aspecto quantitativo, não estou nem discutindo a questão da autonomia e outras, apenas o critério quantitativo de como o horizonte previsto para o governo do Estado, ao apresentar uma lei que regulamenta as universidades numa perspectiva extremamente rebaixada, só pode ser o das universidades privadas e não das públicas.